tema para este ano é esse que eu estou usando também como tema da nossa mensagem, porque Ele nos amou. A ideia está baseada em João, capítulo 4, de 15 a 19, e temos como ideia central a própria divisa, que é nós o amamos tira aquele a ele que está feio, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, uma frase estranha. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tem ele demais ainda. João capítulo 4, versículo 19. Dentro desse texto, o anterior, que é de capítulo 4, de 15 a 19, eu tirei a seguinte ideia principal. Ainda que Deus tenha nos dotado de capacidade de amar, porém, como essa ficou desfigurada, e para que o amor fosse em sua íntegra, puro e santo em nós, e através de nós, Ele o faz, e isso por ser pedagogicamente correto, do ponto de vista de Deus. Em outras palavras, está bem truncado também esse pensamento. O pensamento é esse: Deus nos dotou da capacidade de amar. Entretanto, essa capacidade de amar que Ele nos deu, devido à queda do homem, ela ficou desfigurada em nós, ela ficou corrompida. Então, o amor, que é subproduto do homem, é um amor corrompido, é um amor que não é santo. E desta forma, o pensamento porque Ele nos amou vai me trazer essa ideia. Porque Ele nos amou primeiro, porque a luz do amor dEle, o amor que Ele é, nós possamos aprender o que é amar. Em última análise, quando Ele nos ama primeiro, Ele está nos mostrando, Ele está nos ensinando o que é realmente amar. Isso que eu quero dizer. O texto diz o seguinte, acho que eu pulei demais. Deixa eu ver. Ok, vamos ler o texto de João, capítulo de número 4, a partir do versículo antes do 18. Primeira João, capítulo 4. A partir do versículo 13, vou ler a partir do versículo 13. Esse ambiente está escuro, porque está escuro ali. E melhorou. Ok. 1 João capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele, é também
nós neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não há dúvida alguma, meus queridos irmãos, que a virtude do amor é um dos temas mais falados no tempo de hoje, principalmente quando se fala nas relações que são íntimas, relações interpessoais que são íntimas. Se fala de amor, mesmo aqueles que não têm uma leitura da palavra de Deus, por Deus nos dá uma natureza capaz de amar, evidentemente nas relações humanas, essa será uma temática constante, sempre atualizada. Como eu disse, apesar da gente ter essa capacidade de amar, com essa natureza caída, essa capacidade de amar ficou então, como eu disse, corrompida. O nosso amor não é um amor perfeito, o nosso amor é um amor diferente do amor de Deus. Deus ama a todos igualmente. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não ama mais algum do que outros. Nós não. Nós amamos mais alguns do que o outro. Por esse motivo, ao nos aproximarmos de Deus, é fundamental essa fala de João, que João diz que Deus é amor. Diferente de nós podemos ter amor. Deus não tem amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Nossa essência não é. O amor é tão importante para a vida que sem ele, sem a vivência de amor, a nossa vida fica como que suprimida, ela fica diminuída. Ele é tão importante quanto a vida. A vida sem amor, ela perde qualidade de existência. O que é mais importante, a vida ou o amor? Eu creio que um depende do outro. Sem vida não há amor. Mas eu quero dizer o seguinte: sem amor, a vida pode até existir, mas ela não vai muito longe. Ela sucumbe. Sabe por quê? Porque o primeiro grande mandamento não é opção, mandamento é lei. O primeiro grande mandamento é: isso, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Percebe que isso não é uma opção, é lei. Deus ordena que o homem ame. Evidentemente, se o homem não amar, ele vai estar desobedecendo o princípio fundamental da nossa vida. A vida perde a existência quando não amamos, ela sucumbe. Agora, Deus não só nos deu essa possibilidade de amar a Ele, mas amar ao nosso semelhante também. É dever nosso amar o nosso semelhante. Eu destaquei pelo menos 2 aspectos desse, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro para que a nossa resposta ao seu chamado fosse no mesmo motivo que ele, em amor. Ele nos ama como exemplo, ele nos ama como que ensinando, ainda que não era só para ensinar, era para manifestar evidentemente o amor. Quem ama, ama a alguém. Entretanto, quando ele
nos ama primeiro, Ele está nos colocando dessa forma também, para que a nossa resposta a Ele não fosse uma resposta de terror, de medo de ir para o inferno, por exemplo. O texto diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo pena, e o que teme não é perfeito em amor. Deus é o amor perfeito, certo? Levanta a cabeça, olha para cá, isso. Há pessoas que se aproximam de Deus, ou por medo. Medo de quê? Medo do inferno. Será que isso vai muito longe? Evidente, a pessoa vê, eu não morri, então eu ainda estou aqui, então não preciso ter medo do inferno. É mais fácil algumas pessoas aceitarem a Cristo quando está na beira da morte, porque na beira da morte ele sabe, se eu sair daqui sem a fé em Deus, eu posso ir para o inferno, então eu vou aceitar Jesus. Tudo bem, Deus até aceita esse tipo de, pela misericórdia dele, mas não é bom, muito bom confiar nesse último suspiro não, porque ele pode não acontecer, como eu já vi pessoas não podendo mais declarar a fé em Jesus, porque morreu sem declarar a fé em Jesus Cristo. Não é bom deixar para a última hora não. Por isso, meus queridos, Deus nos ama para que a nossa resposta a Ele, em fé nele, seja uma resposta de amor. Quais são os motivos pelos quais você tem para amar a Deus? A frase fundamental é, porque Ele nos amou primeiro. Mas se você não tivesse visto a manifestação de Deus, ou melhor, não conhecesse a manifestação de Deus em amor na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é que você poderia amar a Deus? Você poderia amar a Deus pelas obras criadas. Criada por Ele. Tudo Ele fez, tudo para nós. Um filho vai amar o seu pai, vai amar a sua mãe, mesmo que o pai diga assim, você tem que me amar. Às vezes tem pai até que diz isso, você tem que me amar. Mas será que esse pai deu motivos para que o filho amasse ao seu próprio pai? Será que deu ou deu motivo contrário? Para que o filho odiasse ao pai? Bem, você vai conhecer esse amor do pai, que o filho tem para com o pai, quando o filho reconhece os cuidados que o pai tem para com o filho, da educação, do zelo, da alimentação, do carinho, da proteção. Quando você recebe tudo isso, a resposta que você tem para com o seu pai não é outra a não ser reconhecer que esse cuidado todo que o pai tem comigo, com o filho, é um cuidado em amor, é um zelo, é sentar para conversar, para dar atenção, não é só dar comida e pagar algumas coisas, mas é sentar, dar atenção, dar livramento. Isso dará a resposta futura de amor para com o pai. Bem, se nós olharmos Deus desse ponto de vista, nós temos muitas razões para amar a Deus. Né? Como diz o Salmo, né? Quando eu vejo os céus, o Salmo 8, né? Quando eu vejo os céus, obra das tuas mãos, e a lua, as estrelas que preparaste, as ovelhas, o boi, os animais do campo, quem é o homem para que te lembres dele, o filho do homem para que o visite? Mas, no entanto, ele nos encheu de poder e de grande glória também. Então, eu vejo nessa obra criada por Deus, o cuidado de Deus para com a gente. Então, seria natural para o homem, em vendo todo esse cuidado de Deus para com ele, que esse homem respondesse em amor. Mas a gente percebeu que essa revelação, que a gente chama de revelação natural, não foi suficiente
para que o homem declarasse e vivesse em amor. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele fez o melhor para a gente. E o texto me faz pensar nisso. Ele nos amou primeiro, em segundo lugar, para que da mesma forma com que Ele veio buscar os perdidos, nós pudéssemos, em amor também, buscar aos mesmos. Ele dá o exemplo, porque Ele nos amou, ainda sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. E é por essa mesma fala de Deus, nesse mesmo aprendizado da parte de Deus, Ele deu o exemplo para que nós também agíssemos da mesma forma. Como diria o apóstolo Paulo, pode ser que alguém morra por pessoas boas, mas ninguém morreria por pessoas ruins. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quem é que merece o meu amor? Quem é que merece o seu amor? Eu diria, do ponto de vista de Deus, porque Ele nos amou, não que a gente fizesse alguma coisa boa para Deus. Diferente, né? Qual a razão que Ele tem para nos amar? Tudo bem, Ele nos criou. Mas quantas besteiras nós, enquanto seres humanos, já fizemos? Quantos pais até investem em filhos, mas quantas besteiras esses filhos fazem? E até mesmo o contrário, quase como que uma ação destrutiva para com o próprio pai. Como é que o pai vai amar esse filho de forma intensa? Evidentemente, esse pai vai ter dificuldade de amar ao filho. Uma vez a minha mãe estava no hospital, ela teve uma primeira AVC que ela teve. E aí ela estava no hospital, já quase imobilizada, e fui visitá-la com um irmão, e ela dizia assim para ele: eu estou assim por sua causa. Filho criado nos caminhos do Senhor, escola bíblica dominical, embaixador do rei, criado nos caminhos do Senhor, mas chegou na adolescência, começou a fazer tudo errado. No lugar de ir para a escola bíblica dominical, começou a ir jogar bola no domingo de manhã. E aí começou a se desviar, daqui a pouco já estava fumando, daqui a pouco já estava bebendo. E minha mãe ficou tão triste, fora as outras coisas que você sabe que acontece quando o homem se desgarra da presença de Deus, da presença de Cristo. O diabo pega essas pessoas que têm o conhecimento da palavra, têm o conhecimento das Escrituras Sagradas, e ele pega essas pessoas e é essas que ele quer realmente destruir, porque envergonham o Evangelho. Não envergonha? Alguém poderia dizer na minha vizinhança lá, o filho da Isabel e do João, todo domingo de manhã, os pais levavam todo mundo para a igreja. Olha só agora, está lá bêbado. Aí o diabo se alegra com isso. Como amar alguém que faz mal depois que você recebeu do melhor? Pois bem, nós temos esse comportamento para com Deus. Nós aborrecemos a Deus. Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente faz a coisa contrária à vontade de Deus, nós aborrecemos a Deus. E por que não dizer que nós provocamos a ira de Deus? Deus não tem razão para nos amar. Pelo contrário. O Velho Testamento prova. Aquele povo de Israel sendo abençoado por Deus, o maná descendo cada dia, o mar se abriu,
a água amarga se transforma em água doce, até da pedra Deus tira a água para sustentar aquele povo, e depois aquele povo começa a reclamar, começa a dizer que aquele alimento que vem do céu é uma coisa, essa coisa aí. Como amar esse povo? Entretanto, apesar disso tudo, apesar dos nossos aborrecimentos que criamos a Deus, Ele nos ama. Porque Deus prova esse amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, nós temos muitas razões para amar a Deus. Tudo que Ele criou, tudo que Ele nos fez, tudo que Ele nos dá. E fora isso, o grande, imenso perdão que Ele nos deu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de crer em Jesus Cristo para não irmos para o inferno, o melhor é crer e responder, não com temor, não com medo, mas por amor. Conta-se uma história, ainda nos países da cortina de ferro antiga, que havia um grande fazendeiro que ele queria, não sei se fazendeiro, um tipo príncipe. Ele não queria que o filho dele acreditasse em Deus. Então ele tirou o menino da escola, que eles já tinham esses propósitos, né? Não é o Estado, não é Deus que está te abençoando, é o Estado que está te abençoando. Então o que ele fez? Ele contratou tutores, professores, para ensinar o filho dele na casa dele, e tirar tudo quanto é ideia de Deus, tudo. E tinha determinado momento que o filho saía, ia para atrás de uma pedra e ficava olhando para o sol, Aí o pai ficou curioso, por que o filho faz isso todo dia? Bem, um dia o pai foi às escondidas ver o que o filho estava fazendo. O filho dizia assim, olhando para o sol: ó sol, tu és aquele que dentre as estrelas é a mais linda, que mais dependemos de ti. Vai dizer para o teu Criador, ó sol, que eu te amo. Aquilo não era obra do acaso, aquele menino reconheceu que a obra criada, o cuidado do sol, da chuva, obra de Deus, amor de Deus, do cuidado de Deus. Isso é uma grande razão. E, sobretudo, quando você reconhece, como a irmã Meire estava orando, quando você reconhece que você não merece nada de Deus, que você é um transgressor, um pecador, dependente de Deus, aí você está pronto para amar a Deus, porque você vai ver o que Ele fez em teu lugar, em meu lugar. Porque Ele nos amou para que nós respondêssemos também a Ele em amor. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais reconhecer esse grande e imenso amor, respondendo a Ele em amor. Amém?